Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de encerramento da nossa disciplina de processo administrativo tributário. Nós teremos ainda um encontro final, a modalidade síncrona, mas a internet ela nos permite algumas grandes facilidades, como a felicidade de ter hoje aqui, na nossa disciplina virtual, e me parece que a tecnologia ela consegue aproximar a universidade a realmente as possibilidades universais da educação, de poder convidar pessoas, de dialogar. Eu já comentei uma história na sala de aula que eu sou um cara que tem uma prática religiosa muito forte, e aprendi quando eu quero desenvolver minhas relações sociais, minha percepção de mundo, eu passo a conviver com pessoas que têm entendimento diferente da minha visão de mundo, amplia esse horizonte. Então, eu passei a conviver com várias pessoas que não acreditavam em Deus. E como eu cresci a partir do convívio com pessoas que têm opiniões diferentes. É claro que você passa por olhar por aquele horizonte e você tem que saber onde é que você pisa. Mas falo isso porque nós passamos essa reta final da nossa disciplina, tivemos o professor Antônio Souza, o professor Rodrigo, o professor Gabriel, o professor Luiz, tratando do processo administrativo tributário municipal, do estadual. Engraçado que os dois incursionaram, as duas aulas que eu posso tratar como palestras, incursionaram no Pátio Federal. Nós também falamos, inclusive no início do nosso curso, sobre o processo administrativo tributário federal. E hoje eu tenho a felicidade de trazer aqui para a nossa aula e apresentar a vocês um professor que já ocupou a minha cadeira. Eu posso dizer aqui, vaidosamente, que eu sou o legatário do trabalho do professor Zenaldo Leumann. Primeiro porque é meu professor também. Tivemos a felicidade de nos encontrarmos na ESAF, não foi, Zenaldo? Acho que nos conhecemos ali em 2007 ou 2008, por ali num curso de formação dos auditores fiscais, naquele curso que era uma semana de pura emoção, não era, Zenaldo? Aquilo ali. E eu sou um grande devedor, eu tenho um grande débito com a ESAF, porque a ESAF me apresentou o professor Zenaldo, me apresentou a professora Teresa Tarragô, Mary Elbe, Bruna Estimaborba, Zé Lopes, a própria Socorro PL, a Eugênia, né? E que, se um dia elas puderem assistir a essa aula, nossas saudações, nosso carinho, a atenção e o cuidado que sempre trataram os professores. Eu que era substituto de Raimundo Juliano, e, meteoricamente, faltando 40 dias para o curso, eu disse, não, agora o senhor é titular e venha para cá, se prepare. Então, o meu aluno mais novo era 15 anos mais velho que eu, e um desafio que a vida nos propõe e a gente tem que abraçar. E, graças a Deus, né, até hoje, eu tenho vínculos com a ESAF, fico muito feliz. E tive a oportunidade de conhecer o professor Zenaldo. O professor Zenaldo foi professor substituto de Direito Tributário da Federal. Então, hoje, a função que eu exerço, antes foi brilhantemente exercida pelo professor Zenaldo, inclusive por um outro colega, né? Que o nome dele era... Como era o nome? Léo, Leonardo? Leonardo Medeiros Fernandes. É isso mesmo. Nós tínhamos ainda... Eu acho... E onde é que eu conheci ele? Foi também da ESAF? Foi lá nessa ESAF, oportunidade, né? ele também ele presenciou, ele ia assistir, ia comigo, depois ele deu aula também lá naquele curso, Foi, no né? momento posterior. Mas naquela primeira oportunidade ele me acompanhou lá naquelas aulas, mas ele dava aula na Federal, no curso de Administração, Direito Tributário. Tá, certo. Isso, no CCSA, que eu também dou. Eu sou... Nesse semestre, eu estou em processo tributário na FDR,
Planejamento tributário na FDR, inclusive talvez para o semestre de convite também para a gente falar sobre planejamento, quem sabe. Inclusive o chefe do departamento é um colega de carreira seu, que é o professor André Dantas, é um professor hoje é o nosso chefe de departamento. Se ele chegar a assistir também, saudações ao chefe. É sempre bom saudar o chefe, né? Mas além da saudação para o chefe, o professor André foi meu professor em contabilidade básica, intermediária e avançada lá pelo IPET. Uma pessoa que eu admiro e tenho um carinho grande. Mas, enfim, pessoal, o professor Zenaldo hoje é o meu convidado para um bate-papo. Né? Vocês que já estão aqui, estão no curso de várias provas, e professor? Eles estão assistindo nossa aula aqui, que vai ser da forma síncrona, e devem estar com provas finais já aqui. E desde já agradeço a atenção, nós temos um bom quórum de alunos que visualizam nossa aula. Ela vai para o YouTube e eu compartilho o link com os alunos. E, professor, eu já falei muito, e eu queria que o senhor falasse um pouco da sua passagem pela Federal, qual foi a sua percepção, quais foram as disciplinas. E aqui vai ser uma conversa. Fique à vontade para conversar, perguntar. A palavra é sua, professor. Fique à vontade. João, meu amigo, João Alves, é um prazer. Eu agradeço muito essa oportunidade. Tenho um enorme prazer em estar aqui e saúdo os alunos, né, da Federal, da Faculdade de Direito do Recife, da tradicional Faculdade de Direito do Recife, onde eu tive a honra de estudar. Eu queria passar rapidamente, mas não queria perder essa oportunidade que você Mas me fale, dá. por favor. Justamente até para estimular os alunos. Como é que eu fui parar na Universidade Federal, na Faculdade de Direito? Porque o meu curso original foi engenharia. Eu fiz engenharia civil quando jovem, né? Embora já jovem eu tivesse dúvida entre engenharia e direito. Era a época da ditadura, né? Isso aí nós estamos falando quando eu fui ter que fazer o primeiro vestibular, nós estávamos em 75. Ditadura. Meu pai era advogado. Que coisa legal. Mas Qual era a área dele? Qual era a área dele? Meu pai era da área civil, era especializado no que hoje a gente chamaria de direito empresarial. Sim, sim. Mas meu pai ele veio jovem para o Brasil. Nós somos de família de judeus, né? Sim, sim. E meu Inclusive, pai... tive a honra, lembra que você me indicou para Isso. Eu lhe a conheci. comunidade judaica? Isso. Eu sou, né? Defendi a comunidade judaica. Recebi, inclusive, quando o Lula esteve aqui. A sinagoga. A sinagoga mais antiga da América Latina. A primeira. Eu tive uma aula com Tânia, tive uma aula com Beatriz. Eu defendi o arquivo judaico. A autuação era contra o arquivo judaico. Que era onde fica a sinagoga, né? Dada Bom Jesus. Obrigado, Renato. Eu tinha esquecido disso. Mas, veja, o que eu quero dizer é, naquela época, o meu pai veio criança para o Brasil, ele era o caçula, e veio junto com a irmã mais velha, fugindo de uma situação terrível. Ele veio de onde? De perseguição, de uma região que ficava entre a Romênia e a Ucrânia, e que chamava-se Bessarábia, e que hoje faz parte de um país que eu acho que é a Moldávia. Mas, naquela época, os judeus eram perseguidos, naquela época, pela União Soviética. E a família toda dele, que era uma família de classe média alta, mas perseguida como judeus, e o meu avô conseguiu mandar ele, junto com a irmã mais velha, 10 anos mais velha, que tinha se casado e estava vindo para o Brasil, e ele veio junto, e foram os dois únicos que escaparam. Depois a família sucumbiu não só à perseguição antissemita em curso naquela época, por parte da União Soviética, mas também aos nazistas, né, que invadiram lá. E a família, poucos membros da família que fugiram para outros lugares, Estados Unidos, Israel, sobreviveram. Mas o meu pai, muito marcado por essa história,
ele veio para o Brasil e se fez sozinho. Na verdade, ele passou a juventude dele no Piauí e tornou-se comerciante com o tempo, e depois veio mais velho, já veio para Recife e queria fazer uma faculdade, mas ele queria fazer engenharia. Só que não tinha à noite engenharia, só tinha direito. E ele foi fazer a faculdade de Direito do Recife, se Que formou coisa! e se tornou um advogado de excelente qualidade. Mas veja, ele, querendo agradá-lo, eu quis fazer engenharia. Ai, E me dei bem, assim, passei em primeiro lugar em engenharia civil. foi Mas, mesmo? em primeiro Legal. lugar na Federal, engenharia civil. Fiz um bom curso, mas trabalhei poucos anos numa crise terrível, parecida com a que temos hoje, nos anos 80. Me formei em 80. E, depois de 3 ou 4 anos dando murro em ponta de faca, fiz o concurso para Receita Federal. Na época, era um cargo que não existe mais, chamava-se Controlador da Arrecadação Federal, que veio a juntar-se com fiscal de tributos federais e formou-se o que veio a chamar-se Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Quando eu fiz o concurso, ainda era para Controlador da Arrecadação Federal, mas quando eu passei no concurso, fui fazer a segunda etapa do concurso, quando fui aprovado, já fui aprovado como Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, a FTN. Entrei em exercício em 86 na Receita Federal. E, curiosamente, você vê, o primeiro local onde eu fui locado, ou como é que se diz? Lotado, foi no setor de tributação, por escolha minha. Só 2 da nossa turma, era uma turma de 40 e poucos, em Recife eram menos, eram uns 10. Só 2 foram para a tributação, eu fui um deles, por escolha minha. Por quê? Porque eu já tinha essa vontade de me dirigir ao mais próximo do direito. E nessa área de tributação, na época, já se fazia na Delegacia da Receita o que viria a ser posteriormente o julgamento, era o julgamento de processos, mas ainda misturado. Quem fazia o julgamento era o delegado da Receita. O delegado da Receita que mandava fiscalizar era a mesma autoridade que assinava o julgamento de primeira instância. Haviam minutadores, eu era um deles, mas a quem assinava a minuta do julgamento era o delegado. Interessante. Então, isso é um primeiro fato histórico, ou seja, na época que eu entrei na Receita, em 86, não havia separação da autoridade julgadora. A autoridade julgadora de primeira instância era o delegado da Receita. Então, veja, isso é um fato que veio a se modificar com o tempo e isso é muito importante. Em 93, somente, houve essa separação de 2 autoridades diferentes no processo administrativo fiscal. Um delegado para mandar fazer a autuação fiscal, isso no processo federal, né? Que é o delegado da Receita, e outro delegado para julgar, que era o delegado de julgamento, mas ainda como autoridade singular. Entendi. Num primeiro momento. Sim. Só num segundo momento é que tornou-se autoridade colegiada, como é hoje na DRJ. Ou seja, teve um momento de transição em que, durante algum tempo, durante alguns anos, o delegado de julgamento era uma autoridade singular. E veja que é um grande progresso, de singular para colegiado, mas vamos falar disso daqui a pouco. Porque quero voltar àquela historinha que seus vínculos com a Federal. É isso. Então, eu já estava me encaminhando para o direito. Mais tarde, né, com o tempo, eu tive a oportunidade de me tornar delegado da Receita Federal em Recife. Na verdade, comecei em Caruaru. Eu fui delegado da Receita Federal em Caruaru, em 93. Aí, em 94, eu fui convidado para ser delegado da Receita Federal em Recife. E com um ano como delegado da Receita Federal em Recife, eu fui convidado para ser secretário adjunto da Receita Federal em Brasília. E era, na verdade, naquela época só tinham 3 secretários adjuntos. Um era para
para a área jurídica, especificamente, para assessorar o secretário da Receita em pareceres jurídicos e coisas assim. Outro é para uma área mais de planejamento de cenários de futuro, e o outro para a parte operacional. E eu fui convidado para ser um secretário adjunto nessa parte operacional. Naquela época, o secretário da Receita era Everardo Maciel. Isso estamos falando de 1995. E ele precisava, ele tinha assumido a Receita em 94, junto com Fernando Henrique, presidente, e ele não tinha colocado ninguém nesse posto de adjunto operacional. Passou-se um tempo, mais ou menos um ano, sem preencher essa função, mas ele queria fazer certas modificações na legislação tributária, e algumas se tornaram leis muito importantes, entre elas a famosa Lei 9.430 de 96, hoje em dia, né? Mas ele estava em gestação naquela época, e ele estava querendo se dedicar a essa e a outras que surgiram naquele período, e para isso ele precisava de alguém, no caso, foi para isso que ele me convidou, para eu ser o que, na época, foi o secretário da Receita para dentro da Receita. Então, eu tive essa honra, né, de, entre setembro de 95 e fevereiro de 97, ser o secretário da Receita para dentro da Receita. Tive essa experiência, que foi muito enriquecedora. Incrível, Zanato. Você nunca tinha me contado isso. É verdade, mas você Incrível. vê. Que coisa. E quando eu saí desse posto, porque aí ele voltou para ele mesmo exercer essa função, ele me convidou para ser o coordenador geral de programação e execução orçamentária, que chama-se COPOL, ainda hoje chama-se COPOL. Mas aí como eu disse a ele, mas, secretário, essa não é exatamente a área que eu gosto de atuar. Aí ele falou assim, mas eu sei que você gosta, que eu já tinha enchido o saco dele, que eu queria desenvolver alguns projetos que eu considerava estratégicos para a Receita. Entre eles, o de desenvolvimento gerencial, gerentes. Aí ele disse, pois eu vou tirar da COGET, que era uma outra coordenação, desenvolvimento de projetos estratégicos, e vou colocar dentro da COPOL, se você for para a COPOL. Aí eu aceitei para a COPOL. Então, e de fevereiro de 97 a maio de 99, eu fui o coordenador geral de programação de logística ampliada com o desenvolvimento desses projetos estratégicos. E aí nós tivemos, naquela época, um programa de desenvolvimento gerencial que nós fizemos com o apoio de uma consultoria contratada, voltada não apenas para quem já era gerente na Receita, mas também para quem não era gerente, com o enfoque de que cada um podia e devia gerenciar o próprio trabalho, de forma a melhorá-lo, a compará-lo com a própria produtividade, a saber negociar com o seu chefe condições melhores de trabalho, a requisitá-las e a comunicar-se melhor dentro da organização. Isso foi feito nacionalmente, né? Isso foi desenvolvido entre 97 e 99. E em 99, por razões de ordem pessoal, eu pedi para sair, e aí, nessa oportunidade, eu fui convidado, o secretário, na época era nomeação do secretário. Hoje em dia não é mais. Fui nomeado para o Conselho de Contribuintes, que é a segunda instância do julgamento administrativo no processo administrativo fiscal federal. E aí eu fui nomeado, naquela época, para o terceiro Conselho de Contribuintes, que, na época, julgava principalmente tributos aduaneiros, mas, na época que eu fui, naquela época, aí já estamos falando de 1999, meados de 99, e eu fiquei no Conselho de Contribuintes até dezembro de 2007. Então, nesse período,
para o terceiro conselho também foram passadas as competências de outros tributos, não apenas os aduaneiros, mas também processos do Simples, processos do IPI e outras. Nesse momento em que eu fui para o Conselho de Contribuintes, onde você tinha a possibilidade de trabalhar em casa, e uma semana por mês você tinha sessões de julgamento em Brasília, e que você recebia processos para relatar. Então, eu senti que aquele era o momento de fazer o curso de Direito que eu tanto queria. Mas eu só queria se fosse na Federal. Eu não queria em outro lugar, porque eu queria fazer uma homenagem ao meu pai e porque eu tinha em conta e eu sabia que a Federal ainda oferecia, como ainda hoje oferece. Não é porque ela ofereça passivamente o melhor curso de Direito. Eu digo que é uma conjugação de forças, ou seja, já na época em que eu fiz o vestibular para Direito, que aí já estamos falando no ano 2000, né? 99 para 2000, e eu fui fazer cursinho, né? Para estudar cursinho, e foi ótimo para mim, porque aí eu me misturei com a turma mais jovem, e aí você recebe uma carga energética muito positiva, né? E aí eu passei no vestibular para Direito na Federal, e aí eu recebi uma outra carga maravilhosa, que foi a minha turma de Direito da Federal, onde eu conheci Leonardo, de quem falamos aqui, Meldeiros Fernandes. Foi meu Então, colega, Leonardo foi seu colega de sala. colega de Direito, Que legal. e formou-se junto comigo, como tem outros colegas maravilhosos que se formaram comigo. Hoje, alguns são juízes, outros são bons Então, advogados. vamos tentar, Zinaldo, no próximo semestre, fazer uma live parecida com ela, com ele. Esse Vamos. papo que nós estamos conversando. Eu, há algum tempo, como te falei, eu perdi o contato com ele, mas vamos tentar retomar. Eu vou procurar. Mas só para Não, por concluir... favor, eu estou adorando a história. Então, eu consegui, né, fazer o curso de Direito, concluí-lo, mas faltava mais uma etapa na minha cabeça, porque eu me sentia muito grato à Universidade Federal Pública, que tinha me ajudado a me formar em engenharia, e o curso de engenharia foi fundamental para o meu sucesso no concurso para auditor fiscal da Receita. Foi fundamental. Basta dizer que no concurso que eu passei para a Receita Federal, naquele concurso, que foi o concurso de 84, controlador de arrecadação federal de 84, 70% dos aprovados eram egressos do curso de engenharia. Você vê que coisa. Talvez porque naquela época estatística era cobrado como uma das disciplinas e tinha peso grande, peso alto. Mas também tinham cobranças de várias cadeiras de direito, só que o estudante de engenharia parece que tem facilidade para estudar direito. E parece que não era tão grande a facilidade do estudante de direito de estudar estatística. Mas, hoje em dia... Mas eu vou lhe falar uma coisa. Sim. Por um erro metodológico. Claro, porque a estatística ela é encantadora. Eu não sei se eu lhe falei também, eu me graduei em contabilidade no ano passado. E lá a estatística, cheguei a pagar a estatística 1, e no segundo houve uma mudança curricular, e estatística 2 ela foi chamada de métodos quantitativos 2. E eu posso garantir que fiquei encantado com a estatística, porque tive um brilhante professor. E aí veja a função do professor. Dizem que é muito mais fácil você transmitir paixões do que ideias. Então, ele era encantado pela estatística. Ele fazia conexões com tudo e, sem dúvida, foi uma das melhores cadeiras que eu paguei na universidade. Então, às vezes, quem colocava a estatística para o pessoal da área das ciências sociais tem um problema, porque ele é o pessoal da área de estudos sociais, né? Então, digo mais, acabou me ajudando no mestrado, porque eu ainda fiz uma pesquisa quantitativa na minha dissertação, a partir do trato da estatística. Mas, enfim, continue. Mas, como atenuante, naquela prova, a
a prova de estatística foi totalmente teórica. Ela não teve números, não teve fórmulas. Então, nem esse lado não ajudava muito, assim, não prejudicava muito também a quem era egresso de direito. Mas hoje em dia não tem mais isso, estatística, né? Hoje em dia é direito mesmo. Agora, muito baseado em jurisprudência, né? Muito baseado os concursos hoje em dia na jurisprudência dos tribunais e Mas deixa eu muito... aproveitar para fazer um comentário também. E eu acho que a Receita Federal é essa potência que é pela força dos engenheiros. Não sei se você soube, Zé, mas quando o Bill Gates esteve no Brasil, perguntaram, Bill Gates, o que é que você queria conhecer em termos de tecnologia de informação no Brasil? Ele disse, o banco de dados, o data center, né? Da Receita Federal. E acho que houve uma conjugação também, né? Eu acho que houve uma leva da sua época dos egressos de engenharia e acho que houve uma outra leva dos egressos de ciência e computação, né? Informática. Né? Sem dúvida. Você sabe que a Receita teve um ganho na medida em que ela, nos últimos anos, ela tornou-se um pouco mais independente do SERPRO, inclusive no desenvolvimento de sistemas. Isso por conta disso que você está falando, de ter promovido concursos e de ter conseguido se estruturar com pessoas da área de informática de excepcional nível. Excepcional nível. E hoje, alguns dos sistemas desenvolvidos na Receita Federal, na área de fiscalização e de controle de arrecadação, são excelentes. São excelentes. Sem falar, é verdade que no exterior, principalmente nos Estados Unidos, talvez porque eles conheçam muito mais do que a gente nessa área de informática, eles têm muito receio, por exemplo, de fazer declarações de imposto de renda totalmente informatizadas. Nós fazemos. E temos nos dado bem. Mas nos Estados Unidos eles não confiam muito em fazer tudo informatizado, não. Mas isso tem algo interessante também. Eu vou até fazer um spoiler aqui. Na próxima segunda-feira, eu eu recebo na disciplina de planejamento tributário, doutora Débora Lima, que foi a advogada que conseguiu uma vaga para mim de estágio em matéria tributária. Porque se hoje é difícil conseguir um estágio num lugar importante, em 2003 era mais difícil ainda. E coisas da vida, essa advogada que atuou no Brasil inteiro, foi gerente de um grande escritório no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ela conheceu o marido dela e hoje eles moram em Houston. E o casamento dela foi na forma americana. E tinha um advogado americano no casamento e ele disse, olha, vocês são tributaristas? Conversem aí, né? Eu já estava... Sabe que eu gosto de beber? Eu sou declaradamente um cachaceiro, no sentido bom do termo. Gosto de beber cachaça. Como eu estava num ambiente americano, me serviram uísque. Dizem não, cientificamente está comprovado que você ingerir álcool facilita a comunicação em outras línguas. Depois, para os meus alunos vão me chamar de cachaceiro, eles sabem, eu falo isso, não tem problema. Para mim é um orgulho me ser chamado de cachaceiro. E aceitaria um PAD, porque eu estou defendendo a cachaça do meu lugar de Pernambuco, da minha terra, faz parte do meu sangue, a defesa, para mim, cachaça é cultura. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente foi conversar, eu achava que ele tinha se enganado. Eu já embriagado, ele embriagado também, né, trocando aquela conversação em inglês, no meu pobre inglês. E no outro dia do casamento americano, eles têm um brunch, né, que eles chamam, né, o café da manhã, é tipo um café da manhã maior. E aí eu fui conversar com ele de forma pausada, sóbria, né, e ressacada. E aí ele me explicou, ele disse, não, João, você entendeu certo. Eu sou especialista num capítulo da tributação da renda do sistema americano.
Porque a gente acha que a tributação da renda é confusa no Brasil, mas ele diz que são mais de 5 mil disposições na tributação da renda do sistema americano. Né? Então, a gente acha que a gente reclama tanto da renda, então talvez por isso que eles têm tanto receio de uma declaração automática na renda. Mas no consumo, o IVA deles é automático. Ele recebe, o empresário recebe só o crédito, já é retido na fonte, 100% do IVA em 80% dos casos. Inclusive, lhe convido, se quiser participar, próxima segunda-feira, às 20 horas, e claro que a advogada famosa, eu só consegui 30 minutos, mas é advogada e é uma grande amiga, para não dizer minha melhor amiga, diretamente de Houston, para a gente conversar sobre planejamento tributário internacional e a carreira dela como advogada internacional. Mas me volta para a federal. Vamos, eu estou interessado. Você nunca me contou isso. Que aí, então, você voltou para lá, da sua turma. Aí, veja, o que eu quis dizer é o seguinte, me faltava cumprir um dever com a federal, que era o de agradecer dando aulas. E aí, eu, em 2008, tive a oportunidade que foi aberto um curso, uma seleção, né? Uma seleção para professor substituto. Na época, era um contrato de 2 anos, temporário. Ainda é assim. Ainda é? Eu pensei que agora eram 5 anos, não é não? 5 anos. Rapaz, eu não sei se eu aguentaria 5 anos, não. Mas eu acho que agora é 5 anos, não é não? Até 5 anos. Até 5 anos. Renovável até por 5 anos. Tá. Mas de praxe são 24 meses. Tá. Veja, na minha época só era um renovável por mais um. Tá. Agora eu acho que pode ser renovado até 5 anos. Mas quando eu assinei, a informação que era de 24 meses, viu, no máximo. Só, não pode ser renovado. Não. Inclusive, talvez já me veio outra ideia. Eu conheço você, Léo, Sheila, que foi a quem me antecedeu, e ela não teve o contrato prorrogado porque completou os 24 meses. Eu tinha lido em algum lugar que isso tinha sido ampliado. Mas veja, o que acontece? Então, eu fiz essa seleção e fui bem sucedido. Na minha época, houve alguns candidatos, e era para 2 disciplinas, tributário 1 e tributário 2. A ideia era contratar 2 professores. Era uma mesa, né? Eram 3 professores que eram os examinadores. Eu me lembro que tinha Raimundo Juliano. Raimundo Juliano. O Gustavo Just. Sim, Just. E Luciana Grassano. Sim. Essa era a banca examinadora. Dos 3, eu conhecia muito bem Raimundo Juliano, que tinha sido meu professor na graduação, e, curiosamente, eu tinha feito uma pós-graduação antes da graduação. Porque, como conselheiro do Conselho de Contribuintes, eu tinha feito uma pós-graduação, uma especialização em Direito Tributário, oferecida aos conselheiros do Conselho de Contribuintes, e eu fiz essa especialização antes mesmo de concluir a graduação. E o Raimundo Juliano fez parte da coordenação dessa pós-graduação e também foi, na graduação, meu professor, e foi quem me orientou na monografia de final de curso. Ele me conhecia muito bem. E é quem me convida, de vez em quando, para dar algumas aulas em pós-graduação, por aí. Então, mas ele me conhecia bem. A Luciana Grassano eu conhecia de vista, assim, só de saber que ela era, na época, diretora da Faculdade de Direito. E o Gustavo Just eu conhecia de ouvir falar, porque ele era da Procuradoria da Fazenda Nacional, mas não conhecia pessoalmente. O fato é que, depois lá dos exames, que envolvia exame oral e exame... Oral era uma aula, né, que você dá, e o exame escrito, eu fui convidado a assumir as 2 cadeiras. E assumi as 2 cadeiras e dei aula de tributário 1 e tributário 2 durante os anos de 2008 e 2009, na Federal, para minha honra. E aquilo que eu queria dizer antes, que aí eu percebi que, naquela época, já na minha época de estudante na Federal, já não era mais a época dos grandes medalhões
professores na Federal. Não era mais. Uhum. Tinha ainda grandes professores, mas não mais aqueles medalhões. Uhum. A força da Federal estava nessa conjugação de professores muito dedicados, ainda muitos desconhecidos e Uhum. substitutos, a maior parte contratados, Uhum. substitutos contratados, mas muito dedicados, com muita vontade de dar certo, de se esforçar, né, de dar Entregar um boas. bom resultado, né? Isso. E alunos muito esforçados, alunos muito estudiosos. Uhum. E isso faz muita diferença, porque, como você já tocou nesse assunto há pouco, a paixão do professor ensina mais do que o que ele diga. Por quê? Porque o professor bom, na minha opinião, modesta, mas eu sempre achei isso, é aquele que transmite, como, concordo com você, com paixão o que está querendo transmitir e que é capaz de indicar aos alunos onde buscar o tema, onde buscar conhecer aquele assunto. Boas fontes. Indicar boas fontes, Uhum. bons livros, boas obras, bons autores. E cabe ao aluno interessado ir ler, e direito, basicamente, o aluno que busca ler autores diferentes sobre o mesmo tema e fatalmente vai se tornar um bom especialista naquele assunto. Né? Mas, então, eu me senti muito feliz com essa oportunidade, que foi muito bem sucedida. Eu fui muito... eu me dei muito bem, gostei muito, fui bem recebido e acho que pude contribuir e me senti muito feliz com essa oportunidade de contribuir com a Universidade Pública, a Universidade Federal, no caso a Faculdade de Direito. E teve um particular que eu esqueci de dizer que muito me honrou. Eu era mais velho, quer dizer, não era o único mais velho na minha turma. Existiam uns 3 ou 4 pessoas mais velhas na turma. Talvez eu nem fosse o mais velho de todos, mas era um dos mais velhos ali. Mas eu me entrosei muito com a turma mais jovem. Como você, não desprezo uma boa oportunidade de tomar uns drinks com o pessoal, de conversar. Essa é uma boa maneira de você se entrosar com essas Uhum. pessoas, de relaxar. Como eu gosto de estudar, eu estudava muito, nessa oportunidade, lembre-se que eu estava no Conselho de Contribuintes e ficava estudando e trabalhando em casa. Eu tinha esse privilégio, já naquela época. Naquela época. Então, eu estudava, eu gostava de estudar, sempre gostei. E estudava muito para direito. E o que acontece é que essas oportunidades de relaxar também me deu a oportunidade de conviver muito com essa turma, o que me fez muito bem. E talvez por isso eu fui brindado no final do curso. Eu não sei se ainda é assim, mas a turma de Direito Federal tinha a turma da manhã, tinha a turma da noite, no final do curso se juntam, e ali naquela época resolveram escolher 2 oradores. Um que era inicialmente da turma da manhã e outro da turma da noite. E eu fui um desses. Foi Eu fui, mesmo. fui orador da turma da Que minha turma. maravilha. E foi uma oportunidade maravilhosa e que eu me lembro com muita honra e com muita saudade também. E seu pai ficaria muito feliz. Eu tenho certeza Com que, certeza, com de onde certeza. ele estiver, ele deve ter batido palma ali e disse: meu sonho foi realizado pelo meu filho, né? Eu acho que e é engraçado que há pouco, gente, no offline, a gente conversava sobre a maravilha da vida, onde o professor Zinaldo foi visitar a neta, não foi a primeira neta, e hoje a gente fala do pai, há pouco a gente falava da neta, e se a gente for olhar o tempo que nós passamos na Terra em relação ao tempo que a Terra existe, que o universo existe, nós somos poeira, né? E dizem que a única forma de você ficar aqui é deixar saudades, é deixar a presença que fica no coração das pessoas, nas obras que você deixa. E eu tenho certeza, Reinaldo, que o legado e mais tem uma frase que do Henry Adams que diz que um professor nunca sabe onde termina a sua influência, porque é uma frase que você passa que
que passa por uma frase, pegando um exemplo, me lembro que na ESAF a gente tinha que fazer as provas, lembra que era essa prova? E aí, Zenaldo, vejam lá, quando eu tinha 2008, em 2008 eu tinha 25 anos. E veja a humildade, dizem que só os grandes são humildes. E eu peguei a minha prova, as questões que eu tinha feito, e submeti a Zenaldo. Zenaldo, dá uma olhada. Ou seja, vocês viram o currículo do Zenaldo há pouco. E como a humildade é dos grandes, ele pegou as questões e disse, João, dá uma olhada aqui também. Lembra disso? Não sei se você lembra aqui, bem por alto, assim, e não era grande concurso, não, era uma prova interna, né? E ele só dava. E aí eu fui tentar corrigir uma questão de Zenaldo. Aí tinha lá, como só ia acontecer, lembra? E aí eu disse, Zenaldo, tem um erro aqui. Ele disse, não, João. E veja que o professor ele tem que corrigir de forma doce. E ao invés de ele dizer, você é burro, você não conhece essa palavra, 25 anos, né? Mas estava lá no suando para ser professor tributário, e agora, aos 38, eu posso falar disso. Mas, Zenaldo, me lembro a gentileza desse homem, que hoje eu tive a honra de dividir aqui a sala. Ele dizia, João, quando eu tinha sua idade, eu também não conhecia essa palavra. Lembra? E aí a gente começou a rir, e com a didática que você tem, e a doçura da flecha para apresentar a crítica. Então, professor, olha, isso aqui é uma história que eu trago até hoje. Na verdade, olha aqui, 13 anos após, eu tenho a honra de dividir aqui novamente o conhecimento com você para os nossos alunos e mostrar que essa é a relação de alunos. E veja que coisa, hoje eu tenho você como professor, mas na última quarta-feira eu convidei 2 alunos. Eu tive 2 ex-alunos meus, que hoje são professores de IBET, eu quis dividir a sala. E a gente sabe que se o professor for olhar só o que ele recebe, ele desiste, né? Porque não é valorizado, porque não tem a mínima estrutura. E aproveitando já aqui isso, mas enfim, eu não quero falar muito. Não. Eu quero que você o time para a gente falar um pouquinho também aqui agora da história de que eu já não sabia, não tinha pensado que a DRJ tinha um delegado de julgamento. Eu achei isso muito perspicaz. Então, terminamos a história da Federal e os vínculos, não tem mais algum? Sim. Acho que isso o fundamental de sempre. Fundamental foi, né? Eu digo muito obrigado, foi emocionante a história. E vai para a posteridade, né? Porque isso aqui vai ficar no YouTube. Amigos, então vamos falar agora um pouquinho de processo administrativo tributário. E eu queria que você me contasse um pouquinho essa história, que eu não sabia. Quer dizer que, no passado, havia um delegado, ou melhor, deixa eu, até para posicionar, pode ser que alguém que esteja assistindo essa aula, não vá assistir as 3 aulas que antecedem a esta, onde a gente colocou o fluxo do PAT. Mas se você puder, em 1 minuto, só pontuar, né? Então você começa com a impugnação, ou o auto de infração, a impugnação. Sim. Agora, eu queria antes só aproveitar essa informação que eu dei, que eu acho que é interessante. Então, veja, como eu falei, eu entrei em 86 na Receita. Nessa época, você tinha a mesma autoridade. Isso é muito importante para ver como progrediu no tempo, como tem avançado, né, a perspectiva do processo, de entender como um processo, o que a gente chama hoje de processo administrativo fiscal, que já houve época em que não tinha a dignidade de processo, não era entendido como processo. Sim. E muito por coisas assim. Veja, então, em 86, veja que eu estou falando 86, e aí quero associar. Somente em 88 é que houve a Constituição nova, que nós temos, e a reinauguração de uma democracia. Antes disso, era ditadura. Entendi. Então, 86, ainda estamos falando de uma Receita Federal
com ares de ditadura. Entendi. E o delegado da Receita, que era a autoridade lançadora, em última análise, ou seja, o fiscal da Receita fazia um lançamento, quem mandava fazer era o delegado da Receita. Depois, o contribuinte entrava com uma impugnação ao lançamento, era o delegado da Receita que fazia o julgamento. A mesma autoridade que mandava lançar era a autoridade que mandava, que ia ver se atendia ou não o contribuinte. Quer dizer, era uma coisa meio... Tipo autotutela, né? Um auto... Outro aspecto que era bem estranho nessa época. Quando o contribuinte entrava, o contribuinte fosse pessoa física ou fosse pessoa jurídica, entrava com uma impugnação, antes que o auditor, minutador, fosse avaliar o que estava sendo dito pelo impugnante, o que estava analisar ali, aquilo era mandado, aquele teor da impugnação era mandado à consideração de um fiscal que prestava uma informação fiscal antes que o julgador, na verdade não era julgador, era um minutador que ia apresentar sua minuta ao delegado. E o delegado confirmaria ou não aquela minuta. Podia mandar trocar tudo. Se ele não concordasse com o que o minutador... Ele podia mandar trocar tudo. Mas ainda passava pela consideração do fiscal autuante. O fiscal autuante ainda dizer, deixa eu ver o que o contribuinte disse. Veja, aí você vê o grau de autoritarismo, né? O peso disso, porque isso aí é contrário ao que hoje nós chamamos de princípio do contraditório. Né? Completamente avesso. Bom, isso mudou, né? Então, o primeiro passo disso foi dividir isso em duas autoridades. Isso foi um passo importantíssimo, mas ainda não suficiente. Então, eu acredito que isso aconteceu em 93. De cabeça, eu estou dizendo de cabeça, isso foi uma lei de 93. Eu estou falando lei, e é preciso, então, relembrar aos nossos estudantes, aos nossos colegas, que a lei do processo administrativo fiscal federal, estou falando entre aspas, mas posso até tirar as aspas, é um decreto, é o decreto 70.235 de 72 e suas alterações. Porque esse decreto nasceu como um decreto, em 72, mas ele foi recepcionado pela Constituição de 88 com status de lei ordinária. E ele é conhecido como a Lei do Processo Administrativo Fiscal Federal. E, então, ele tem status de lei ordinária e qualquer modificação que se faça sobre o decreto de 70.235 precisa ser por lei. E foi uma lei de 93 que fez essa modificação para alterar essa circunstância, transformando a autoridade de primeira instância, que era o delegado da Receita, no delegado de julgamento. E, posteriormente, o delegado de julgamento, autoridade singular, foi transformada numa autoridade colegiada, que ainda hoje é colegiada na DRJ. Então, são hoje cerca de... Eu talvez erre, né? Mas são cerca de, acho que umas 15 DRJs, por aí, talvez um pouco mais, DRJ, Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, espalhadas pelo Brasil. Hoje, diferentemente do que era no início, todas elas têm competência para receber processos do Brasil inteiro. Com a digitalização de processos, você não tem mais a competência federal, a competência da União é sobre todo o território nacional. Então, um processo iniciado, que foi lavrado uma auto-infração em São Paulo, ele pode ser julgado na Delegacia de Julgamento em Recife, ou na Delegacia de Julgamento em Belém, ou na Delegacia de Julgamento em Porto Alegre, sem prejuízo nenhum, porque a defesa pode ser dada entrada em qualquer parte do Brasil também. Os documentos podem ser juntados digitalmente em qualquer parte do Brasil. Então, tudo isso, com o processo digital, ficou facilitado. Mas, hoje em dia, o órgão é colegiado na DRJ
normalmente, são como é que são? O máximo é de seis jogadores, mas pode funcionar, normalmente não funciona normalmente funcionam com 5 e, no mínimo, 3 jogadores. Todos auditores da Receita Federal. Portanto, não tem representação dos contribuintes, diferentemente do que acontece na segunda instância. Porque na segunda instância é um órgão colegiado, porém é paritário, né? Existe representação das federações de indústria, de comércio e de outras. E existe representação do Ministério da Fazenda, que se faz através de auditores da Receita. Mas, na DRJ, é unicamente de auditores fiscais, e como você lembrou naquele nosso conversa prévia rápida, que você disse até que gostaria de falar a respeito, ela não permite, hoje em dia, a presença durante as sessões, que hoje em dia também são virtuais, né? Por conta da pandemia, tornaram-se sessões virtuais, mas nem por isso não seria isso. Não, deixa eu fazer uma parte. Para colocar os nossos alunos. Sim, só para concluir, quer dizer, não permite a presença de advogados ou do contribuinte. As sessões são fechadas só com os julgadores auditores fiscais. Mas, pois não. Não, é para colocar esse tema para os alunos, né? Até porque eles vão para a área jurídica, e hoje um grande ponto de discussão entre a OAB e a Receita Federal é justamente a possibilidade de sustentar as razões da impugnação no âmbito da DRJ, já na primeira instância do PAT federal, a exemplo de outras instâncias, né? Então, o TAT, aqui pernambucano, o Tribunal Administrativo do Estado de Pernambuco, ele permite, hoje ele franqueia o link do Zoom para os advogados. O PAT municipal, ele, além de garantir a citação, veja que coisa interessante, Ronaldo, ele tem uma disposição expressa no seu regime. Mas é o seguinte, que se existir um advogado, a pauta tem que começar pelo processo do advogado. Então, veja porque toda vez que você tem... Não é a advocacia em si, é aquela teoria do dever-poder, né, do Celso Antônio. Isso não é uma prerrogativa do advogado, é uma prerrogativa do contribuinte, que, obviamente, vai ter a sua defesa melhor realizada do que um advogado esperar 3 horas para apresentar suas razões. Não que isso não ocorra em outros tribunais, mas eu acho que é até uma questão de eficiência mesmo do trato, da ordem do julgamento. Mas aí, amigo, eu sei o entendimento oficial da Receita Federal, entendo as razões, né, que são apresentadas, mas eu queria que suas considerações, se possível, você comentasse o que é o futuro, se você acha que daqui a 10 anos isso haverá com consolidação. Veja, João, e demais ouvintes, né, participantes desse evento. Eu já, como eu disse, eu tive a honra e tive a oportunidade de participar por quase 9 anos do Conselho de Contribuintes, que é a segunda instância do julgamento administrativo e é um órgão paritário. Eu posso dizer que foi a melhor escola que eu frequentei. Certo. Veja, eu vou mencionar essa experiência porque ela é rica nesse aspecto que nós estamos comentando. A exemplo do que você mencionou em relação ao PAT Recife, curiosamente, só abrindo um parênteses, eu, em 2017, fui convidado para dar um curso para os fiscais da Prefeitura do Recife sobre o processo administrativo fiscal do Recife.
Que coisa. E foi construído com base no processo administrativo fiscal federal. Entendi. E aí eu quis ir conhecer uma seção do CARF municipal. Entendi. Aí eu me entrei em contato, telefonei para lá, disse, não tem problema nenhum, pode vir. Eu marquei, disse, então eu vou, tal dia, eu vou. Tá bom. Aí eu cheguei lá, eu acho que eles se surpreenderam, mas eu fui. Não estavam nem muito esperando, não. As instalações eram acanhadas, mas armaram lá uma cadeira para mim e eu fiquei... minha intenção era só assistir mesmo. Eu não era advogado, nem tinha processo, eu só queria assistir a uma sessão. E estavam lá os membros, né? Para minha surpresa, um dos membros era uma colega de faculdade minha, não exatamente da minha classe, mas da minha época, entendi. que se lembrou de mim primeiro do que eu me lembrei dela. Mas foram muito simpáticos comigo. Eu assisti de fora. Depois que acabou a sessão, aí ficamos lá conversando, eles querendo saber por que o meu interesse em assistir, e eu falei que eu ia dar aula e tal, e conversamos sobre alguns temas que foram discutidos ali naquele... Eu dei minha opinião sobre alguma coisa, foi muito rico, muito bom. Mas voltando, então, lá quando eu estava no Conselho de Contribuintes, era permitido aos advogados e a qualquer um que quisesse assistir à sessão, não precisava ser o contribuinte dos processos que estavam em julgamento. A qualquer um que quisesse assistir à sessão, as sessões eram públicas. E haviam instalações suficientes para um número razoável de pessoas que quisessem assistir. 20 ou 30 pessoas podiam assistir. Os advogados presentes, desde que comunicassem isso ao presidente da turma ou da Câmara, tinham prioridade na pauta. E principalmente se eles fossem fazer defesa oral. Né? Porque tinha a possibilidade de defesa oral e, claro, que também era facultada a Procuradoria da Fazenda Nacional, que nem sempre fazia, mas era facultado. Também nem sempre os contribuintes faziam, mas era facultado. Então, muitas vezes, em alguns processos mais importantes ou mais densos, havia defesa oral e, muitas vezes, de figuras exponenciais do direito. Eu tive a oportunidade de ver Paulo de Barros Carvalho fazendo defesa oral. Foi mesmo. Heleno Torres fazendo defesa oral. E outros, né? Figuras realmente... No Conselho Contribuinte. Ricardo Maris e outros. Pelos contribuintes, como advogados. Sim. Veja, talvez porque eu presenciei isso, talvez porque a minha experiência no Conselho de Contribuintes... lembre-se que eu fui para o Conselho de Contribuintes egresso do órgão central da Receita, onde eu fui secretário adjunto e depois coordenador geral de programação, execução orçamentária e projetos estratégicos da Receita. Assim, eu estava na linha da direção da Receita, alta direção. Quando eu cheguei para julgar processos com representantes de contribuintes fazendo parte da mesma turma, eu confesso, levei um certo tempo para me aclimatar ali, para ter confiança na turma, para eles terem confiança em mim. Mas, passado um certo tempo, digamos, depois de algum tempo, de uns 6 meses, 7 meses, 8 meses, quando a turma amadureceu, não era a questão de representantes de fazenda e representantes de contribuintes. Eram pessoas se debruçando sobre processos tributários, com visões muito interessantes e distintas, sobre ângulos distintos. Por isso foi uma grande escola para mim. Por isso, como você falou, a gente aprende mais quando a gente é colocado diante de opiniões diferentes, em que a gente não está muito acostumado a ouvir, alguns ângulos que a gente não está acostumado a visitar. Isso me ensinou muito.
como eu tenho certeza, e ouvi de muitos deles isso, que também tive a oportunidade de falar coisas que eles não conheciam, não tinham ouvido. Uhum. Isso foi muito rico. Então, eu tenho uma opinião muito favorável, eu pessoalmente, Sim. a essa possibilidade de, mesmo na primeira instância, onde você só tem uma turma, na turma colegiada, auditores fiscais, mesmo nessa circunstância, você facultar ao contribuinte, não apenas ao advogado, porque, como você sabe, no processo administrativo, o contribuinte que não é advogado, o leigo, pode se defender. A informalidade moderada, né, o princípio da formalidade ou informalidade moderada, admite que o leigo se defenda, não precisa ser advogado, inclusive não precisa falar, como é que se diz, juridiquês, nem precisa, né? A gente vai levar em conta, mesmo que ele erre o artigo, mesmo que ele erre a lei, Sim. tá? Mas o fato é, eu pessoalmente sempre fui favorável a essa possibilidade. Para dissabor de alguns colegas meus, eu costumava dizer, quando havia esse tipo de discussão entre a gente, que eu achava que a gente devia. Claro que o tipo de. Há uma certa informalidade, justamente porque não há essa presença, porque há a presença só de auditores fiscais. Há uma certa informalidade nessas reuniões. Sim. E eu preferia que houvesse um mínimo de formalidade, assim como há no Conselho de Contribuintes, ou hoje no CARF. No mínimo, para que se observem certos ritos que garantam um mínimo de segurança jurídica, E metodologia, né, também. metodologia, e de que você não vai deixar escapar algum cuidado que pode escapar quando você está relaxado. Então, eu costumava dizer o seguinte, olha, eu acho que aqui, nessa oportunidade de sessão de julgamento, a gente, quando proferir o voto, só deveria dizer o que pudesse ser dito em praça pública. O seu voto pudesse ser proferido em praça pública. Se não puder, não diga, não faça esse voto. Não é muito bem recebido essa opinião. O fato é que, às vezes em que, e houve um momento, há uns anos atrás, uns 3 anos ou 4 anos atrás, uma carga muito forte de diversas OAB em vários pontos do país, tentando conseguir que isso se desse em vários locais. Eu me lembro que em Recife se tentou, no Rio de Janeiro se tentou, em Brasília se tentou, mas no judiciário mesmo isso foi rejeitado. Uhum. Mas você me pergunta qual é a perspectiva que eu vejo. Veja, eu acredito que isso, a perspectiva que se tem é de que isso venha a se conseguir no futuro. Assim como recentemente houve. Veja, eu não posso dizer que eu acho de todo saudável ou que não haja críticas a fazer a essa recente lei, norma, que estabeleceu uma mudança no critério do voto, chamado voto de qualidade no CARF. No entanto, eu não critico assim, totalmente. Eu acho que era de se esperar. Uma coisa desse tipo era de se esperar que acontecesse. Da forma que aconteceu, eu não sei se as consequências disso serão sempre positivas, não sei. Porém, do jeito que era, não era bom. Do jeito que estava, não era bom. Quero dizer o seguinte, sempre que se forçar uma barra, eu quero dizer o seguinte, na minha época, como eu quis dizer, vou dar um exemplo. Quando, na minha experiência, da minha turma e na minha época de conselho, eu posso dizer que nas experiências e nas turmas que eu conhecia, era muito pouco frequente o voto de qualidade.
Era pouco frequente. E Sim. isso era um bom sinal, porque na medida em que ele fosse muito frequente, ele deveria deixar de existir. Ser pouco frequente era um sinal de que não era por ser egresso da fazenda ou ser indicado por uma federação de indústria, de comércio, que o voto se dava. Não era um voto fechado. Voto dos contribuintes, voto da fazenda. Porque se fosse assim, não precisava ter perda de tempo. Como será perda de tempo e poderá ser uma abreviação da vida do CARF se, daqui por diante, fizerem disso o fato de que empate sempre, for sempre, chegou a ser 8 há um tempo atrás, voltou a ser, não, chegou a ser de 6 o número do colegiado, o número de representantes, e parece que voltou a ser 8. Mas se for sempre 4-4, e por isso passou a ser agora ganho de causa contribuinte, se for sempre 4-4, entendi, concordo. Há uma tendência que deixe de existir o CARF. Como era no passado, se fosse sempre voto de qualidade, havia uma tendência de deixar de existir o voto de qualidade ou o próprio CARF. Quer dizer, é ruim isso. Eu acredito que, se houver um amadurecimento dos conselheiros e daqueles que são responsáveis pela escolha dos conselheiros, isso não deverá ocorrer para bem do sistema, porque o CARF existe como uma forma de desafogar o judiciário. É um órgão especializado que ajuda o judiciário, principalmente os tribunais superiores. O tribunal, o STF, o STJ, se aproveitam muito do CARF na matéria tributária. Sim. Mas, se ele passar a ser irrelevante, por não decidir, por ficar sempre empatado, deixará de ser importante. Né? Mas eu não sei se eu respondi o que você... Respondeu brilhantemente. E eu não tinha percebido esse problema. É verdade. Especialmente pelos problemas anteriores do CAF, né? Acho que é realmente muito perspicaz, professor. Obrigado pela percepção. E agora eu vou lhe pedir uma outra consideração. Eu acho que um processo ele se faz de provas e alegações, né? E a gente sabe que no processo administrativo a gente falava há pouco, o senhor usou a expressão há pouco de formalismo moderado ou informalismo moderado. E eu queria saber qual é a sua percepção, assim, como professor e não como julgador, em relação à questão da verdade material. Se puderem caucionar, após a sua apresentação como teórico, da compreensão das provas que são apresentadas após a impugnação, ou até mesmo a produção de provas, perícia, o pedido de transformação do julgamento em diligência, porque, e inclusive isso, tem um professor, não vai ter uma professora, né? A professora Fabiana Del Padre Tromé, ela estuda a prova no direito tributário e ela tem vários casos em que o critério de admissão da prova ele foi vacilante. Então, você tinha... não existe algo, até hoje, na minha percepção agora como advogado, e não só no PAT federal, tá certo? Eu tenho uma grande vivência no PAT, no TAT e em outros tribunais do Nordeste, e acho que isso ainda fica ao sabor do processo. O que você acha, professor? Veja, João, como você sabe, atualmente eu estou na DRJ Recife. Atualmente estou na 9ª turma da DRJ Recife.
cuja matéria normalmente é processos de imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica também, Sim. tá? E, eventualmente, simples, nacional, mas mais de pessoa jurídica. Uhum. Nós nos deparamos frequentemente com esse tema e dentro da turma, há uma pequena dissidência, mas há uma maioria. Tá. A maioria se posiciona com o entendimento oficial Entendi. da Receita Federal, Uhum. que é divergente do que a maioria do CARF se posiciona. Eu vou tentar fazer um resumo das duas coisas e depois vou dizer o meu posicionamento pessoal. Hoje, a turma que eu pertenço assume, na maioria, o posicionamento da DRJ como um todo, que é o da Receita, que é o de se escudar no artigo 16, parágrafo 4º do Decreto 70.235, que, em síntese, ele diz que o momento de apresentar as provas é junto com a impugnação, salvo algumas exceções que estão especificadas ali no parágrafo 4º. Né? Quando, por alguma razão, não dispunha daquelas provas naquele momento, ou por razões de força maior só podia apresentar depois, e aí tem que explicar essas razões, porque ou quando só pode produzir essa prova no momento posterior, e aí tem que explicar e pedir a admissão dessa prova no momento posterior, se enquadrar especificamente naquelas razões do parágrafo 4º. Se for observado um dos artigos da Lei Geral do Processo Administrativo Fiscal, que é a Lei 9784 de 99, que é de uso subsidiário, ou seja, nas lacunas do Decreto 7235, você pode recorrer a ela como segundo subsídio. O primeiro subsídio é o CPC. Certo. Ela é o segundo subsídio. Se não me engano, eu não vou saber dizer agora qual artigo, mas um desses artigos da Lei Geral do PAF autoriza, talvez seja o 38, talvez seja o artigo 38, autoriza que mesmo depois de você apresentar a impugnação, você junte, desde que seja antes da decisão, você junte novos elementos e provas, etc. Eu, quando estava no Conselho de Contribuintes, usei muitas vezes esse artigo para justificar, porque considerava importante o que foi trazido, e justamente evocando o princípio da verdade material, para dizer o seguinte, que era um dos princípios específicos, assim, não por ser só dele, mas de força específica, ele ganha uma força específica dentro do processo administrativo fiscal, princípio da verdade material. Por quê? Porque mesmo quando concluído o processo administrativo fiscal, se ele for contra o contribuinte, a decisão final, o contribuinte ainda pode recorrer ao judiciário. Então, se o contribuinte traz, durante o processo administrativo fiscal, elementos de prova que são significativos para esclarecer, para elucidar o fato em seu favor, é útil a solução da lide que ele seja aproveitado. Né? Então, com esse argumento, eu muitas vezes aproveitei e utilizei. E no CARF ainda prevalece esse raciocínio. Sim. Na DRJ, não. Na DRJ, normalmente, provas complementares trazidas depois do momento da impugnação, o relator que queira defender isso tem que se esforçar muito. No meu caso, muitas vezes eu tento defender isso, aí você tem que tentar enquadrar numa daquelas possibilidades do parágrafo 4, ou como força maior, ou como não tinha como
produzir antes, ou porque é muito importante para elucidar a situação e evocar o auxílio da lei geral. Eu, pelo menos, na minha turma, somos 5, eu tenho o apoio de mais um colega. Entendi. Somos 3 contadores lá. Agora, então, em geral, é isso. Então, o princípio da verdade material costuma ser muito confrontado nos embates que há, ou na DRJ, ou no Conselho de Contribuintes, por quem discorde da aplicação dele, muitas vezes, quando contra ele se põe o princípio da segurança jurídica ou da preclusão. Então, muitas vezes, você quer usar a verdade material, mas com mais força do que ele surge a preclusão. Entendi. Ou a segurança jurídica, porque o cara perdeu um prazo, por exemplo, de apresentar, né? Foi intempestiva a apresentação do recurso, qualquer coisa desse tipo. Professor, infelizmente, nós temos o limite de horário aqui, né? Até eu não posso estender muito a aula de hoje, até porque ela vai ter também, em seguida, tem uma aula síncrona com eles, né? Segunda chamada, tudo mais, a parte avaliativa. Mas, Zinaldo, eu queria lhe parabenizar pela conversa tão agradável, pela exposição segura, pelo passeio entre teoria e prática, né, que você é conhecido por isso, alguém consegue passar por pensamentos sofisticados e conseguir incursionar na prática. E queria dizer que no próximo semestre, se puder, vamos tentar fazer um encontro dos substitutos. Eu, você, Léo e a professora Sheila, porque seria muito agradável a gente conseguir aqui conversar pelas experiências que nós tivemos. Quem sabe a gente chama alguém também lá do departamento, alguém que tenha convivido com nós 4. Eu acho que, não sei, não vou conseguir precisar isso. Mas muito obrigado pela participação. Eu vou lhe devolver a palavra só para as considerações finais e depois a gente encerra. Meu amigo João Alves, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a gentileza, agradeço tudo que você falou a meu respeito e agradeço especialmente essa oportunidade de falar aos alunos da Faculdade de Direito do Recife e de me colocar à disposição sua e deles no que eu possa ser útil. Você está autorizado a passar o meu e-mail a quem desejar algum contato ou precisar de alguma coisa que eu possa ajudar. Estou à disposição. Maravilha. Obrigado. Professor, uma boa noite. Deus abençoe até o final dessa pandemia e que a gente possa se ver em breve. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau, amigo.